Conforme a transformação digital foi acelerando, ninguém pensou nessa complexidade que vinha se criando, né? Eu lembro que todo mundo falava para mim, não, tem que ser microserviço, vamos criar microserviço. E no final, quando o microserviço estava em produção, ele demorou mais para ser entregue e além de estar mais difícil de monitorar ele, de rastrear ele, de garantir. Então, a engenharia de plataforma, eu acho que ela vem não só para entregar mais rápido, mas também para padronizar e garantir que aquilo que está em produção, distribuído, eu estou tendo visibilidade e aquilo vai ser resiliente, né? Porque, no geral, um monte de gente que entregou microserviço, entregou algo que ficava dando problema em produção e ninguém nem via, né? Está no ar mais um Opencast, sua resenha semanal, seu podcast de tecnologia. Eu sou o Cadu e hoje estou aqui com o Bruno Gianella, um cara aí com mais de 15 anos de estrada na área de tecnologia. Foi um cara técnico, né? Hoje é um executivo, tá ali na Ativos Seguros. E, Brunão, seja muito bem-vindo. Prazer te ter aqui. Vamos falar de assuntos legais. Eu, particularmente, gosto muito de engenharia de plataforma. Experiência do desenvolvedor, tratar o desenvolvedor como cliente também hoje é um diferencial. E, seja muito bem-vindo. Prazerzão. Cadu, obrigado pelo convite. Obrigado aí, pessoal, por todo mundo que está assistindo. Assunto super legal, falar um pouquinho de engenharia de plataforma, de developer experience. Vou começar me apresentando aqui. Fica à vontade. Tenho 15 anos de experiência em tecnologia, né? Comecei como desenvolvedor lá, estagiário, codei durante anos e é um negócio que eu sou apaixonado até hoje. Não consigo mais codar, a gente estava até falando disso agora, né? Vou sem chance com a rotina e a agenda que um executivo tem. Mas sempre fui um perfil muito técnico, né? Então, comecei minha carreira ali em desenvolvimento Java. Fui evoluindo, virei tech lead, decidi seguir na carreira de especialista, não queria virar gestor de jeito nenhum naquela época. Todo mundo falava, vamos virar gestor, eu fugia disso aí. E virei Principal Engineer, Distinguished Engineer. E aí eu bati no teto da carreira técnica e falei, e agora? Né? Para onde eu vou? E aí o caminho da gestão apareceu uma oportunidade legal para trabalhar como gestor de times técnicos. E aí foi onde eu comecei a ter um contato muito grande com engenharia de plataforma, assim, mais forte. Primeiro como gestor, depois fui crescendo e consegui como executivo implementar estratégias de engenharia de plataforma e developer experience em algumas empresas. Do lado pessoal, eu sou pai de 3 filhos já, né? Vai vir aquela piada, começou cedo. Sou casado, sou apaixonado por esporte também, então esporte e a carreira, para mim, eles andam junto, assim, eu tô sempre, todo dia fazendo alguma coisa. E sou viciado em trabalhar, assim. A gente vai contar um pouquinho da carreira aqui. Legal. Cara, Dev Experience em engenharia de plataforma. No começo, há 15 anos, isso, se existia, era um pouquinho... Nem existia, né? Acho que há 15 anos atrás não falavam nem de DevOps ainda. Imagina de engenharia de plataforma. E fala um pouquinho pra gente o que é isso, né? O que isso traz de valor para as empresas? O que é plataforma de engenharia? Eu acho que a engenharia de plataforma, ela nasceu em decorrência de toda a evolução que a tecnologia vem passando nesses últimos anos. Então, a transformação digital trouxe pra gente uma complexidade de ferramentas, de frameworks e de tecnologia que a gente não tinha antes. Então, imagina quando eu comecei lá 15 anos atrás. Tudo era monolito. Então, eu lembro meus primeiros projetos, a gente tinha que desenvolver e eu desenvolvia tudo dentro de um componente só. Era o front, era o back. A gente passava, às vezes, 1 ano e meio desenvolvendo dentro de um mesmo componente, comitando ali no mesmo repositório Git. E com o tempo, isso foi mudando. Quando surgiu um pouco da metodologia ágil, depois veio o DevOps, aí veio a adoção de cloud cada vez mais forte. O que aconteceu começou a se falar um pouco mais de sistemas distribuídos. A cloud também permitiu que a gente trabalhasse mais em sistemas distribuídos e a gente começou a ter o tal do microserviço. Conforme a gente teve microserviço, um monte de tecnologias novas começaram a aparecer. Então, a gente fala hoje de container, a gente fala de um Redis para cache, por exemplo. E conforme a gente foi tendo mais componente, o deploy foi se tornando mais complexo. E aí veio o DevOps de forma forte, né? Então, a gente teve CI, CD, esteiras ali, né? Quem nunca usou Jenkins, né? Eu trabalhei com Jenkins. E Jenkins eu já devo usar uns 7, 8 anos já, para mais. E cada vez mais, a transformação digital e essa questão da gente estar trabalhando mais em um ambiente online do que offline, trouxe uma complexidade de componente e de arquitetura que eu acho que isso levou para os times de engenharia e de desenvolvimento o que a gente chama de carga cognitiva dentro do mundo da engenharia de plataforma. Então, esse pessoal que antes se preocupava só com o código,
Agora não, eles têm que conhecer de cloud, eles têm que conhecer de como que o serviço deles e o componente deles está dentro do Kubernetes, ele tem que conhecer do cache que ele usa, ele tem que conhecer do barramento de eventos. Agora ele precisa criar também a esteira de CI, ele precisa olhar como que a infra dele está estruturada como código, né? Então, Terraform. E esse dev deixou de ser só o cara que coda negócio para entregar ali o sistema dele, e ele passou a ter que se preocupar em diversos componentes que tomam o tempo dele. E quando a gente pega uma grande empresa, essa quantidade de trabalho que ele precisa fazer não é feito somente pela área dele, mas é feito por várias áreas satélites ali, estruturantes de tecnologia, que cada uma tem seu processo. E aí começa a demandar dele conhecer o processo de todas essas áreas, e aí entra naquela agora eu tenho que abrir um chamado para cloud, eu tenho que abrir um chamado para o time de DevOps, eu tenho que abrir um chamado para SI. E aquele trabalho, né, que antes, eu vou falar na época do monolito, tinha coisa que eu entregava em um mês, e hoje às vezes eu vejo times de tecnologia levando 3 meses para entregar o que eu entregava um mês no monolito, eu falava, tem alguma coisa errada nisso. E aí quando você começa a entrar no detalhe com essa galera do porquê que isso está levando 3 meses, não faz sentido. Não, mas está levando 3 meses porque eu estou bloqueado esperando o chamado para criar meu repositório do Docker, eu estou bloqueado aqui esperando meu Git, minha esteira não está pronta, o ambiente de cloud lá não criou esse componente esse na AWS. E o conjunto do dev tem que conhecer tudo isso. Essa complexidade de processo e mais essa quantidade de áreas que foram nascendo em torno da tecnologia, eu acho que trouxe a necessidade da engenharia de plataforma, que no final como que eu faço para abstrair tudo isso para o dev? Eu trazer para ele ali, de certa forma, uma plataforma onde ele tenha mais autosserviço em cima dessas coisas, mas garantindo ainda a governança, garantindo rastreabilidade e fazendo com que aquilo que dentro do... Se a gente pegar o lead time e fazer um trace nele, vamos dizer assim, dos 3 meses, 2 meses ele está gastando com chamado, com esse monte de coisa e não fazendo o código dele. E aí a engenharia de plataforma vem para, de novo, a gente tentar simplificar isso aqui e deixar o dev focado mais uma vez no código como era lá no monolito, mas agora trabalhando em uma arquitetura nova. E, a gente tava falando 15 anos, tinha nem Git, né? Tinha nem Git. Cara, eu trabalhei no RTC da IBM. Tortoise, SVN, isso aí. Team Foundation. Exatamente. Né? Então, você não tinha repositório centralizado, né? Era de fato descentralizado e depois fazer um merge naquilo era terrível. Cara, toda vez que eu tinha um merge para fazer no RTC, que era acho que o Team Foundation. Cara, era muito difícil. E como que você... Cara, o que te atraiu a olhar para esse universo, a ver que, tem oportunidade aqui? A gente está num cenário de cada vez mais frameworks, tecnologias, e às vezes é aquele cardápio, né? Você entra numa empresa, você vê o cardápio lá é totalmente diferente da outra. E o que te trouxe, né? Olhar para esse cenário e chamou a atenção? Falou, vou investir aqui. Durante a minha carreira, eu acho que eu peguei exatamente essa transição da transformação digital muito forte. Então, eu trabalhava nos monolitos, eu comecei a pegar o movimento do DevOps, do ágil, e comecei já a trabalhar um pouco mais em microserviço, um pouco mais componentizado. Ali eu já comecei a sentir a dor eu não tô mais entregando como eu entregava antes. Tem alguma coisa errada, porque estão falando que isso aqui é ágil, né? Eu deveria estar mais rápido do que eu tô antes, mas eu não vou nem entrar nesse mérito que tem muita coisa para falar disso. Mas eu tô entregando mais devagar. E aí eu comecei a me incomodar com isso. Até que uma vez eu trabalhava em consultoria e eu caí em um projeto que era justamente para uma área... Foi dentro do Itaú isso. Era uma área nova que estava nascendo que chamava integração digital. E era uma área já que na época nem se falava de engenharia de plataforma, esse termo nem existia, mas era engenharia de plataforma, o que a gente estava fazendo ali a gente nem sabia. Então era uma área onde a gente criava, a gente chamou de produtos de tecnologia. Então existia uma squad que olhava para API Gateway, existia uma squad que olhava para barramento de eventos, uma outra squad olhava para templates de aplicação e como que a gente poderia acelerar o desenvolvimento da engenharia. A outra squad olhava para um catálogo de serviços, a outra para governança de APIs e como que eu poderia automatizar ali minha exposição de APIs. E olhando para trás, quando a gente fez aquilo, a gente já começou a fazer aquilo para tentar centralizar uma complexidade de tecnologia que vinha se criando decorrente da transformação digital que o Itaú estava fazendo, para que o time de desenvolvimento conseguisse entregar mais rápido. E ali, entregar mais rápido foi uma consequência. O grande objetivo dali era, o Itaú é todo mainframe. Os times de desenvolvimento, no geral, têm o perfil mainframe.
como que eu faço para a curva de aprendizado desse pessoal ser um pouco mais rápido e eles conseguirem migrar de mainframe para uma baixa plataforma com menos esforço? Então, vamos tirar a carga cognitiva deles, vamos tentar produtizar isso aqui e vamos entregar um negócio mais abstraído para eles, né? No final, isso aí também gerou o resultado de entregar mais rápido. Ali já era engenharia de plataforma, e ali eu comecei a ver o resultado do, pô, a gente pode fazer coisas que tirem toda essa complexidade que foi se criando, e acho que conforme a transformação digital foi acelerando, ninguém pensou nessa complexidade que vinha se criando, né? Eu lembro que todo mundo falava para mim, não, tem que ser microserviço, vamos criar microserviço. E no final, quando o microserviço estava em produção, ele demorou mais para ser entregue, e além de estar mais difícil de monitorar ele, de rastrear ele, de garantir. Então, a engenharia de plataforma, eu acho que ela vem não só para entregar mais rápido, mas também para padronizar e garantir que aquilo que está em produção, distribuído, eu estou tendo visibilidade e aquilo vai ser resiliente, né? Porque, no geral, um monte de gente que entregou microserviço entregou algo que ficava dando problema em produção e ninguém nem via, né? Pô, você trouxe uma coisa aí que é legal, né? O Itaú, várias squads em frentes diferentes, né? Quem dera as empresas tivessem budget para investir, né? E não é o cenário de da maioria das empresas, talvez. O que você entende que é o maior erro ali das empresas de implementar essa frente, né? Não ter talvez um budget para investir em diversas áreas de plataforma de engenharia, mas quer começar e aí você vai ver o cara, ele não tem playbooks, ele não tem padronização de templates, etc. O que você vê como o maior erro dessa? Eu acho que o maior erro que as empresas não cometeram, mas ainda estão cometendo, porque eu converso com várias que estão fazendo isso, engenharia de plataforma agora é o hype, né? Isso aí foi nascendo, tá? Hoje em dia a galera olha e fala, eu quero ter um time de engenharia de plataforma, vamos colocar isso aqui de pé. Mas a engenharia de plataforma, ela nasce, de certa forma, para você resolver justamente esse problema. Eu preciso padronizar, eu preciso abstrair, eu preciso fazer a minha engenharia entregar mais rápido, com menos carga cognitiva. Então, o passo número 1 para eu criar uma área de engenharia de plataforma é eu entender a dor do dev. Né? Então, deixa eu fazer um mapa de calor aqui. Dentro desse processo todo gigante que eu falei, desde o upstream lá, de criar a história e depois eu pegar isso, ter que criar um repositório no Git, ter que criar uma esteira e tudo mais, aonde que tá doendo pro dev? Aonde que o dev tá perdendo mais tempo, aonde ele tem baixa autonomia e aonde que tá tirando de verdade o lead time da entrega. Depois de você fazer esse mapeamento, aí você deveria começar a priorizar por onde dói mais. E as empresas não estão priorizando por onde dói mais. Eu tô vendo empresa falando assim, eu vou criar um IDP, né, o portal do dev, e aqui eu já vou criar um monte de Terraform. Aí quando começa você entrega na backstage. já sai nascendo com o backstage. Aí quando você olha na ponta, resolveu o problema? Não, agora tá demorando mais. Aí você fala, cara, fizeram tudo errado. Tem mais um dev aqui cuidando do backstage. É isso, não conseguiram entender de verdade que tudo isso aqui tá nascendo para resolver a dor do dev, né? E aí a associação de engenharia de plataforma com developer experience, porque tem que ter um olhar para o desenvolvedor, tem que ter esse mapa de calor de qual etapa que está doendo mais e tem que priorizar por isso, né? Dificilmente você vai gerar mais valor ali no seu IDP, no seu backstage, não, você vai gerar valor com um monte de automação básica que você pode criar. E depois que você tiver um monte de automação, que você tirou um pouco da fricção do dev, aí você vai criar um portal para ter uma visão integrada de tudo isso. Mas são etapas, né? São níveis de maturidade que eu acho que é aqui que as empresas estão errando. Elas querem ir para o estágio de maturidade 5 e, na verdade, é no 1 que está todo o assessment de priorização. E existe um framework para analisar isso, para verificar se qual é o nível de maturidade? O mundo de engenharia de plataforma, acho que ele está criando essa maturidade agora, e esse framework, né? Mas, basicamente, o que a gente vê como boa prática é justamente essa. Faz o assessment, entende as dores do dev, tenta resolver isso com pequenas automações, não cria um time de engenharia de plataforma de cara, tipo, você não vai precisar de um time disso, na verdade, são poucas automações que um time de DevOps pode criar. Você não precisa ainda de um time de engenharia de plataforma. A hora que você tiver todas essas automações prontas e que você precisar ter uma visão integrada de estudo com um portal para o dev, produtizar isso, aí sim, pega e cria um time. Você não precisa de cara de um Technical Product Manager de engenharia de plataforma. Isso aqui vai ser lá na frente, quando você já tiver numa maturidade maior. Então, quando a gente olha essa escadinha, a gente deveria começar muito mais simples do que... Eu vi empresa outro dia que falou assim, eu quero ir para engenharia de plataforma. Subiu um time de 70 pessoas. Caraca. Uma estrutura com 5, 6 squads e falou assim, agora eu vou fazer engenharia de plataforma. Tá todo mundo ocioso, né?
no final. E como que você entrega valor, né? Como que a gente vê o ROI para quem realmente vai investir nisso na ponta? Para mim, o ROI, ele é um só. Eu preciso ver meus times de engenharia entregando mais rápido. Cara, resumindo, é isso. Toda vez que eu fui vender engenharia de plataforma para qualquer executivo, o ROI e a pergunta deles era assim, beleza, mas eu vou entregar o quanto mais rápido? E aí o trade-off dos executivos é, o que eu vou entregar mais rápido, convertendo em dinheiro, é mais barato ou é mais caro desse time que você vai subir aí para me construir tudo isso? Então, acho que esse é outro erro, né? Tem empresa que está criando estruturas de engenharia de plataforma tão caras que não pagam o que a engenharia está entregando mais rápido. Outras empresas estão fazendo tudo isso e investindo e não estão medindo aqui se está entregando mais rápido ou, dependendo, tem empresa que está entregando mais devagar agora, porque não fez o negócio do jeito certo. Então, o ROI, de fato, da engenharia de plataforma é... Número 1, eu preciso que o meu time de engenharia entregue mais rápido. Número 2, eu preciso ter uma governança maior sobre o meu parque de tecnologia. E aí a gente já está falando de empresas gigantes quando a gente fala de ter governança, porque uma empresa média, a engenharia de plataforma não vai te trazer esse resultado. Ela já deveria ter governança até sem a engenharia de plataforma. Número 3, acho que eu vou chamar de escala, flexibilidade e resiliência, que é os meus produtos de tecnologia, eles vão estar tão bem feitos e tão estruturados, porque eu tenho um time focado produtizando eles, que eles vão escalar mais e eles vão ter mais resiliência. E isso vai impactar em menos incidente e menos paradas do meu negócio. Porque imagina assim, eu tenho um time de engenharia, mas não tem engenharia de plataforma, eu estou lá desenvolvendo. Pô, eu vou subir um Kafka aqui e vou desenvolver. Cara, esse Kafka vai cair, ele vai perder mensagem. Quando você põe um time de engenharia de plataforma olhando para isso, mas colocando isso num contexto produtizado, com resiliência, a engenharia inteira se aproveita disso e acaba ganhando. Então, no final, o ROI é o quanto que eu vou ganhar de disponibilidade a mais no meu negócio, quanto que eu vou deixar de ter de incidente e o quanto que eu vou entregar mais rápido. Agora, tem gente que quer ir vender engenharia de plataforma sem nem saber esses dois números e essas duas métricas, né? E aí acho que é muito difícil. E tem uma parada que, até mesmo para empresas menores, né, startups, ali early stage, que isso é vantajoso, né? Você começar já padronizado, você começar já com uma governança e para as entregas saírem até mais com qualidade, para você conseguir medir, ter métricas, né, de desenvolvimento. Eu vejo que não só para grandes empresas, mas startups também podem se aproveitar desse Eu acho cenário, que startups podem se aproveitar, mas aí a gente precisa medir o tamanho da startup. Imagina assim, uma startup early stage está começando agora. A startup deve ter o quê? Um time de 5 devs? 10? Um early stage? Uns 10 desenvolvedores. 10 desenvolvedores. Normalmente você cria engenharia de plataforma para você conseguir padronizar e todo mundo usar a mesma coisa. Será que eu preciso padronizar para 10? Cara, 10 os caras deviam estar construindo um negócio só que já está padronizado. Eu acho que a gente vai começar a ter a necessidade de uma engenharia de plataforma e ter esse olhar mais forte de governança, de velocidade de entrega, a partir do momento que eu tiver múltiplos times trabalhando, mas todos eles consumindo produtos de tecnologia centralizados. Então, imagina que eu tenha 10 devs entregando um negócio numa startup. E eu fale assim, agora esses 10 aqui vão fazer engenharia de plataforma também. No final, eu perdi capacity que entrega negócio para eu ficar produtizando tecnologia para eles mesmos usarem um negócio que talvez vá diminuir a velocidade de entrega. Por isso que eu falei, tem que ter a métrica. O quanto que eu estou entregando de negócio, quanto que eu vou entregar a hora que eu subir meu time de engenharia de plataforma. No final, uma área de tecnologia, eu acho que a missão número 1 dela, obviamente, é manter sua operação de pé, mas a número 2 é entregar valor para o negócio. E antes mesmo você entender quais são as métricas, né? Para você ter também equivaler depois, que eu vejo muitas empresas implementando engenharia, ele também não sabe o que medir, né? Não sabe, é isso. Eu vou comparar com o quê, né? Como que era antes? Eu acho que tem essa tônica também, né? De você... Hoje tem um livro que chama Accelerate, que ele traz algumas métricas muito legais, né? E uma delas é qual que é a sua frequência de deploy. Eu gosto muito dessa métrica. Precisa olhar ela sempre com uma atenção, porque eu posso ter uma frequência de deploy de 2 pacotes no mês, mais 2 pacotes que entregam um monte de feature, mas eu posso ter 5 por semana entregando menos que as 2 features lá, porque eu estou quebrando tanto elas que eu não estou entregando tanto. Mas, no geral, ele te dá alguns bons indicadores. O segundo é quantos incidentes eu estou tendo em produção. Eu gosto de medir isso, porque... No final, é o que eu falei, a missão número 1 de uma área de tecnologia é manter a operação dela estável e de pé.
se eu estiver tendo muito incidente, não adianta eu entregar muito. Estou entregando sem qualidade. Então, eu gosto muito. E o terceiro é MTTR, que é, beleza, eu tô tendo incidente, mas quanto tempo eu tô levando para me recuperar dele? É muito diferente eu levar 2 dias, eu já vi empresa que tem incidente, para e leva 3 dias para voltar do incidente, e empresa que volta em 5 minutos. Então, tem todo um estruturante, aí eu acho que a engenharia de plataforma ajuda a empresa a voltar mais rápido, sim. Acho que eu já falei com você, a gente tem a comunidade lá, Platform Engineering Brasil, que agora a gente está até chamando de Platform Rocks, a gente está mudando o nome dela. E o Gui, que é o cara que começou essa comunidade, ele é referência nesse assunto no Brasil, ele montou um livro só de métricas de engenharia de plataforma. Ele tem mais de 50 métricas explicando elas. Acho que dá para entrar lá no site, lá baixar, tem conteúdo pra caramba de métricas lá. Mas, de fato, você só deveria criar uma área de engenharia de plataforma depois que você medir sua área de engenharia. Antes disso, você não tem nem a certeza que você precisa disso e o porquê você precisa. Não tem como justificar, né? Não tem como justificar. Pô, hoje eu vejo que tem developer experience, né? Experiência do desenvolvedor, entrou numa empresa, ele sabe... Ele tem uma jornada boa, né? Ele tem um onboard, ele sabe onde estão as coisas, ele sabe... Minimamente, ele tem os padrões de desenvolvimento, né? Hoje, você olhando para o mercado, o que você vê? Quais são as maiores dores de um desenvolvedor que entra na empresa e ele tem ali, né? Quando a gente fala de Developer Experience, a gente vai olhar desde o dia que o dev pisou na empresa. Ele foi contratado, pisou lá. Quanto tempo ele vai levar... Não é só na hora que ele cobra, não. Desde assim, quanto tempo ele vai levar para receber o notebook dele? Quando ele receber o notebook dele e ele logar, quanto tempo ele vai levar para ele conseguir os acessos dele? Cara, eu trabalhei em empresa já que o dev levava, por incrível que pareça, 50 dias para ter todos os acessos. Agora, você imagina a sua experiência de você entrar numa empresa e você levar 50 dias para começar a trabalhar, porque você não tem o acesso que você precisa. Então, a gente fala... Qual que é o tempo para o seu primeiro commit? Essa é uma das métricas que a gente olha. Time to first commit, né? E em produção, a gente quer. Então, tem empresas que... o dev consegue fazer um commit em produção no primeiro dia dele. E tem empresa que leva 60 dias para fazer um primeiro commit em produção. Então, a experiência do dev, eu acho que ela já começa daqui. E isso dá para você fazer de várias formas, né? Por exemplo, lá na TU, a gente olhou para isso. No passado, o dev levava mais de 20 dias para conseguir fazer um commit. A gente falou, como que eu posso criar um perfil? É um negócio simples, ó, para a galera de infra. Esse perfil de máquina Windows aqui já vem com isso. Beleza, então o cara pega o Note dele e já tem boa parte do ambiente dele instalado na máquina. Número 2, um dev, no geral, precisa de acesso a Git, Confluence, Gira, vai precisar de acesso ali a alguns bancos de dados e mais algumas coisas. Como que eu faço para todo mundo que tem o perfil dev já nascer com esse acesso? E o cara chegou na empresa no primeiro dia, ele tem uma máquina já com boa parte das ferramentas que ele precisa instalada e ele já tem boa parte dos acessos. Cara, só eu já melhorei a experiência do dev em 1000%. Para quem não tem nada, isso já é uma entrega fácil e rápida de fazer, né? Eu sempre falo muito dos quick wins, assim, o que dá para eu fazer rápido? Então, quando eu assumi como gestor o primeiro time de Developer Experience, quando eu criei, eu comecei a olhar do básico, assim. Então, eu montei o mapa de calor, que eu comentei. Esse foi o passo 1. Acho que a empresa, na época, tinha 400 devs. E aí eu falei, como que eu vou escutar todos esses devs? E eu falei, eu não quero só escutar numa pesquisa, eu quero escutar os devs mesmo. Então, a gente dividiu os 400 em grupos de 10 desenvolvedores e a gente marcou uma call de meia hora com cada um desses grupos. Então, a gente mapeou primeiro todo o processo e aí a gente entrava na call com os grupos dos 10 devs e falava assim, cara, vamos discutir rapidinho esse processo. Aonde te dói mais? Ah, dói mais aqui, mas por quê? E a gente começou a anotar. Tinha uma psicóloga junto também? A gente fazia o papel do psicólogo, né? Cara, escutei tanta coisa dos devs. E aí a gente fez, pra você ter ideia, mais de 40 calls, né? Caraca, porque tinha muito dev. Bom. Então, em cada call, e aí eu comecei a pegar os pontos comuns, nisso aí eu saí com o mapa. A gente fez até, eu lembro do slide que eu fiz pra levar pros executivos, era aquela estradinha, sabe? E aí na estradinha eu tinha desde a etapa do dev chegar, até ele entregar coisas em produção. E várias dessas etapas, tipo, com uma mancha vermelha gigante, outras era verde, outras amarela, eu consegui mostrar onde doía mais. E uma das etapas que doía era justamente essa. Pô, entrei na empresa e eu levei 50 dias para codar. Então, tem coisas simples que a gente faz que você vai deixar o dev mais feliz. E uma das métricas que você usa no Developer Experience é qual é o nível de satisfação do seu desenvolvedor. E a gente tem que tirar esse NPS de forma frequente. A cada 3 meses é uma métrica boa.
Outra coisa que, pô, às vezes é fácil. Por incrível que pareça, na etapa de desenvolvimento, às vezes você tem uma ferramenta como Postman bloqueada. O dev fica doido, como que ele faz para testar as APIs dele e a galera que tá lá em cima não tem essa visibilidade. Muitas vezes a informação nem chega pro nível executivo. E você não ter um Postman disponível pro dev fazer uma chamada de API, quanto você acha que isso impacta na velocidade de entrega dele? Quanto que, então, 400 devs. Né? Então, e coisa simples, né? Pô, eu consegui entregar um Node com as ferramentas instaladas, eu consegui dar os acessos no primeiro dia. Eu peguei algumas ferramentas que o dev não tinha acesso e fui negociar com o time de segurança da informação, pô, por que não pode ter acesso? O que a gente pode fazer aqui? E das 10 eu liberei 4. Cara, o nível de satisfação do dev já foi lá pra cima também. Já ganhei 4 ferramentas que eu queria há um tempo e não tinha. Aí você começa a olhar e falar assim, beleza. Dentro de uma entrega que o lead time aqui tá me dando 2 meses, deixa eu ver quanto tempo o cara demorou mesmo fazendo código. Chuta aí quanto você acha que numa entrega de 2 meses um dev gasta fazendo código. Pega uma empresa de maturidade média. 50, será? Nada, por incrível que pareça, a entrega, a métrica que eu peguei, ela até me assustou na época. Mas a entrega foi 2 meses, o cara gastou 4 dias fazendo código. Eu falei, não pode ser. Aí eu volto lá no negócio do monolito. Pô, por que lá era mais rápido? Porque tudo tava feito, né? Vamos voltar, você né? tinha um tempo de estruturante muito grande no começo do projeto, mas depois você comitava e aquilo, a hora que gerasse o pacote, estava lá. Então o dev entregava muito rápido. Agora não, agora o dev leva 2 meses para entregar um negócio que ele levou 4 dias para codar. Você fala, cara, tá muito ruim. Aí não tem como o dev ser feliz num cenário desse, né? Então o Developer Experience acho que é muito sobre isso. E aí, se for falar, pô, isso aqui não se trata só de ferramenta. Sim. Aí o Developer Experience se trata de processo também. Esse era um caso que era processo. Porque a gente tem o upstream e o downstream, né? Então a parte onde o negócio está refinando, está criando as histórias, tudo mais, isso antes de chegar para o dev desenvolver na sprint. Então uma entrega de 2 meses, a gente mede tudo. Desde a hora que o negócio falou, quero fazer isso, até isso chegar no dev e ele codar. Dos 2 meses, 1 mês era o negócio escrevendo história. Aí você fala, pô, será que esse negócio de ágil tá ágil mesmo? Ou não, na verdade tá atrasando mais a gente do que... E esse é o questionamento que eu venho fazendo e venho melhorando o processo nesse sentido. Até que a gente saiu de um cenário de 2 meses para 3 semanas, onde o dev continuou codando só os 4 dias. Mas só mexendo no processo, não mexia em uma ferramenta. Então, eu acho que o Developer Experience, ele vai desde, que nem eu falei, lá do onboarding do cara, até mexer em processo, mexer em ferramenta, e sim, também vão ter coisas de desenvolvimento que a gente vai mexer e vai automatizar. Por isso que eu falei assim, vou criar um time de engenharia de plataforma e vou criar um IDP logo de cara. Pô, talvez eu nem vá resolver. Eu tenho tanto quick win para fazer antes disso que já tiraria uma fricção enorme da entrega do dev e dessa métrica, que acho que a gente tem que começar pelo básico. E tem uma parada aí muito cultural, né? De você... Você tem empresas que têm vários times, né? Tem empresas que tem também a miscelânea ali de tecnologias, pô, uma área usa .NET, outra área usa Node. E o time talvez tem que conciliar essas, tanto a nível de tecnologia quanto a nível cultural, né? Cultura de desenvolvimento .NET é diferente da cultura de desenvolvimento de Node, Java, etc, né? Então, é um time que eu vejo que ele tem que trazer essa cultura e abstrair tecnologia, né? Não só ferramentas, não só métricas, mas olhar também para a cultura, né? De como está estruturado isso dentro da empresa, né? Eu passo por esse problema hoje. Posso dar o exemplo até da própria TU. Hoje eu tenho um time de tecnologia de aproximadamente 100, 120 pessoas ali, varia um pouco na alocação. Da engenharia deve ter umas 60 pessoas trabalhando, de devs. E aí eu tenho 3 stacks. Eu tenho .NET, tenho Python e tenho Node. Cara, 3 stacks para 60 pessoas já é muito. É até demais. Porque aí eu tenho 2 squads em Node, tenho 3 em .NET, tenho 3 ou 4 em Python. E aí, imagina assim, já começa por problemas estruturais de time mesmo. Eu tenho uma iniciativa aqui agora que eu quero alavancar um pouquinho mais, move o dev daqui para cá. Putz, não dá porque a stack é diferente. Mas quando você olha para isso em termos de engenharia de plataforma, sempre que a gente fala de engenharia de plataforma, a gente está falando de automatizar e padronizar. Então, eu vou padronizar uma esteira e depois eu vou automatizar e colocar essa esteira num fluxo 360 dentro de um IDP, de um backstage da vida.
Imagina o esforço que eu tenho para automatizar. Se eu fosse automatizar uma stack, eu já tinha esforço. Mas agora eu preciso criar 3 automações. Então, você gera uma complexidade, inclusive, para essas áreas mais técnicas, como arquitetura, como engenharia de plataforma. Então, a minha recomendação... E aí vem, mais um trabalho que antecede a engenharia de plataforma, que é um trabalho de arquitetura. Qual é a minha stack padrão? Quais deveriam ser os padrões de arquitetura que eu vou trabalhar aqui? Qual que é a minha arquitetura de referência, né? Eu vou usar Redis ou vou usar Memcache? Eu vou trabalhar aqui mais focado com MongoDB ou eu vou usar um Cassandra? Ou eu vou usar um banco NoSQL lá da AWS? Se você deixar isso muito aberto, é impossível o time de engenharia de plataforma criar um negócio com qualidade e que vá atender todo mundo. Aí, o que acontece? Você começa a priorizar. Pô, tipo, a empresa 70% é .NET, eu vou fazer .NET. Aí a galera que tá lá no Python e no Node, no meu caso, pô, fica sem plataforma. O resto a galera tem que fazer ainda abrir de chamado na mão e tudo mais. Então, eu acho que essas múltiplas stacks, quando a gente fala de um ambiente já complexo, por tudo isso que a gente já falou que a transformação digital trouxe, você gera mais complexidade ainda, aonde não precisaria. Eu acho que 2 stacks está de bom tamanho. Assim, uma um pouco mais tradicional, pegar um Java e um .NET, porque às vezes você precisa, dependendo do projeto corporativo, né? Que você vai trabalhar. E outra um pouco mais simples, um Python, um Node, um Go, para coisas que você precisa ali de uma velocidade maior na entrega. Então, acho que começar a colocar múltiplas stacks e múltiplas arquiteturas de referência, no final você está perdendo mais velocidade lá na ponta. Então, você tem que ter uma pessoa de arquitetura ali para conseguir definir pelo menos fundação, né? É isso. Então, o que você vai usar a nível de arquitetura também faz parte, né? Se você vai usar sei lá, C4, se você vai usar né, qualquer outro framework ali. As ferramentas também que você vai servir seus desenvolvedores, se você vai usar um Backstage, se você vai usar qualquer outra coisa, né? E falando um pouquinho de agilidade, né? Onde que entra a agilidade? De agilidade, aonde que eu entrego valor em plataformas de engenharia, né? Junto com agilidade. Como que eu junto com o time de produtos, junto com a agilidade, como que eu justifico isso? Eu acho que, primeiro, a engenharia de plataforma, ela componentiza e padroniza. O que isso simplifica. Então, quando você vai ter uma discussão ali dentro de um fluxo ágil, no upstream, você tem primeiro a necessidade de negócio, depois você tem ali o seu refinamento de negócio, né? Para isso surgem as histórias, e das histórias você tem um refinamento técnico. Perfeito. Eu acho que quando você tem uma engenharia de plataforma bem feita, você tem um refinamento técnico mais rápido, porque as coisas são mais padronizadas, você já sabe como elas funcionam, e você acaba tendo uma assertividade de esforço um pouco maior. Porque é muito diferente eu falar assim, eu vou usar um negócio que já tá ali, é só eu clicar num botão e fazer uma chamada, eu tenho que subir um Rabbit MQ aqui, eu tenho que configurar, eu tenho que não sei o quê. Então, eu acho que o seu refinamento técnico, a sua velocidade de entrega como produto, ela aumenta, além da sua assertividade no seu esforço ali, nos seus prazos também melhorarem. Então, acho que ela contribui assim. E aí eu vou voltar a falar da agilidade de novo. O jeito que a agilidade está rodando hoje na maioria das empresas não tem nada a ver com velocidade, mas muito mais com processo. Acho que a agilidade, de fato, ela precisa ter uma visão mais pragmática, né? O que eu vejo, as empresas colocam hoje o livrinho embaixo do braço e, cara, é isso. O que eu mais estou vendo hoje é desenvolvedor falar assim, tô parado aqui, mas por que você tá parado? A história lá tá bloqueada. Mas não tem outra coisa pra você pegar, pra você fazer, não dá. Não pode, não dá pra entrar aí entrou SM, mas não pode. Aqui, não pode entrar, a sprint já tá travada, a gente não tem nada refinado. Cara, mas então o time fica parado. Tem que refinar a história. Aí eu falo, não é possível. Então, por isso que eu falei, a agilidade, hoje em dia, a gente precisa... Eu acho até um negócio que eu venho falando em várias empresas. E na Tio, então, nem se fala. Antigamente você pegava um monolito nas costas e levava. Cara, antigamente, você pegou essa época, você vai lembrar. Eu ia desenvolver um negócio. A história tá bloqueada, sai criando model, cria o service. Cara, vamos começar a desenvolver e deixar o esqueleto das classes feito. Vamos adiantar o que dá pra adiantar. Hoje não, entrou essas histórias. Cara, a história bloqueou, então eu preciso desbloquear isso aqui, tá travado com tal time.
e não vou fazer nada, o dev fica parado. E aí, não uma crítica ao home office, eu até apoio o home office, mas aí você junta isso com o home office, ferrou. eu não vejo o dev trabalhando, entendeu? Aí você começa a criar um ambiente complicado de entregar, que é o que a gente fala muito lá. Então a gente está mexendo bastante nesse processo, mas acho que pensando na engenharia de plataforma junto com a agilidade, você consegue ter uma previsibilidade maior de prazo, você deveria melhorar seu tempo de entrega. E a gente deveria conseguir ter refinamentos técnicos um pouco mais simplificados. Tô pensando aqui, falando, porra, história travada, né? Bloqueada. O Dev Home Office tá levando a avó pro Gil, né? Tá bom demais, né, cara? No cenário dele, ele vai começar a querer bloquear mais as histórias. Tá tão defendendo, né? Ai, caramba. E falando de ferramentas, cara, você já teve... todo mundo tem arrependimento, né? Arrependimento em escolha de ferramenta. Cara, vou já juntar a engenharia de plataforma, Developer Experience com essa sua pergunta. Acho que eu me arrependi de escolher o Backstage, por incrível que pareça. E todo mundo fala isso, por quê, cara? Cara, o Backstage, ele é... O que eu posso te dizer? Existe até um gráfico do Backstage, que assim, sobe, você vai implementando ele, seu nível de felicidade subindo. Daqui a pouco ele faz uma curva que vai caindo. E por que isso? Porque o Backstage... Normalmente, você vai pegar empresas maiores. Quando eu fiz isso, era uma empresa, tinha 400, 500 devs. Você tem processos muito particulares. E imagina que quando você fala do engenharia de plataforma do IDP, no final você quer centralizar a visão 360 ali dentro. Então ali dentro eu vou por infraestrutura, eu vou por DevOps, eu vou por segurança, eu vou por particularidades da arquitetura e da engenharia. E ali deveria ser o centralizador que integra tudo isso, orquestra tudo isso e dá para o dev um negócio mais pronto. Aí o que acontece? Dificilmente você vai ter um negócio que o Backstage te atende, você vai ter que personalizar ele, né? Então, no começo, o seu gráfico de felicidade aumenta. Por quê? Porque o Backstage te acelera um monte de coisa, traz um monte de coisa pronta. Aí, a hora que você começa a integrar isso tudo aí, pôr nessa visão 360, você fala, puta, mas eu preciso mexer em uma coisa aqui, que é particular da minha empresa, eu preciso mexer em outra ali, agora eu preciso gerar a integração aqui. Aí você vai entrar no Backstage para você fazer isso. Aí é uma tristeza, porque é difícil pra caramba fazer. Então, o Backstage, ele é bom para você sair do 0 pro 1. Para você sair do 1 pro 100, cara, ele vai... Talvez do 0 pro 1 e do 1 pro 10, o Backstage te traga, de fato, um acelerador. Mas quando você quer ir do 10 pro 100, você vai sofrer. E aí é onde a galera começa a se arrepender e fala assim, pô, não, vamos refazer e vamos construir um IDP dentro de casa. Acho que a maioria dos casos que eu trabalhei aconteceu isso. Uso o Backstage no começo. Decisão criar isso dentro de casa? A gente achou, deu muito certo, porque o IDP é uma coisa viva que deve evoluir conforme a sua área de tecnologia evolui. Uhum. Então, e a tecnologia tem a tendência de evoluir muito rápido, né? E novos frameworks nascerem, novas práticas, os processos mudam. E toda vez que alguma coisa dessas mudar, o seu IDP vai mudar também. Porque ele é o cara que está centralizando e que está abstraindo tudo isso. Então, quando você toma a decisão de fazer dentro de casa, você vai demorar mais para sair do 0 para o 10. Porque você tem que construir, você tem que alocar times, você tem que fazer código e tudo mais. Mas depois, conforme a sua tecnologia vai evoluindo, a alteração desse IDP e manter ele vivo e criar novas features e entregar mais valor é muito mais rápido do que você faria com o Backstage. O Backstage vai te travar. Aí tem... Eu tô tentando lembrar aqui o nome da empresa, acho que é Vcode. Eles pegaram e... o Backstage produtizaram o Backstage. Então, a grande dificuldade do Backstage, que é justamente você produtizar ele e deixar ele mais flexível, esses caras pegaram e fizeram, mas aí eles estão vendendo como um IDP no mercado, onde já não é mais o open source do Backstage, mas você está pagando. Aí tem, por exemplo, a Humanitech fez a mesma coisa, tem um que chama Platform.sh, também criou um IDP já pronto. Então, estão surgindo novos players no mercado que estão tentando trazer alternativas. A gente até tem uma ideia na comunidade junto com o Guido, pô, vamos criar um negócio mais simples que o Backstage, porque tem tanta gente precisando, né? É uma dor, é um produto que pô, hoje de fato precisa. E aí o que está acontecendo é uma dor tão grande que várias empresas estão indo pelo caminho de construir interno, e construir interno é caro. E as empresas só estão tomando essa decisão porque não existe alternativa no mercado. Acho que se alguém colocar uma alternativa no mercado a um custo acessível e uma ferramenta flexível, faz total sentido você adotar algo pronto. Mas enquanto isso não existe, eu acho que a construção dentro de casa segue sendo o melhor caminho. Sim. Cara, tu veio da área técnica, puxar um pouquinho, Guilherme, Bruno,
Bruno. Você falou do Gui. O Gui tá... o Gui Depois também... vamos marcar uma mesa redonda aí pra gente... Vamos, pô, o Gui, a gente faz várias conversas juntos aí, o cara é muito bom. E tu veio do técnico e se tornou executivo, né? Cara, como que foi isso? Como eu falei, né? Eu não queria de jeito nenhum virar gestor. Pra mim isso aí era um pesadelo, né? E aí muita gente fala assim, pô, mas por que você não queria virar gestor? E a minha principal resposta era até engraçado, que eu falava, puta, você é gestor, eu tô olhando sua vida aí. Puta, chata pra cacete, velho. Você não sai de reunião, você não consegue, tipo, fazer nada o dia inteiro, você tem que ficar em costa, tem que ficar justificando prazo que não é você que atrasou. Cara, a vida é chata, né? Você tem que entrar 8 da manhã, sair 8 da noite, não sei o quê, e falar, pô, não quero virar. Mas quando eu bati no teto da carreira técnica, surgiu a oportunidade de eu virar gestor de times técnicos. E eu falei, o time técnico eu devo ter uma facilidade um pouco maior de gestão. E aí eu migrei, até dei um passo atrás, porque na época eu estava comparado já a um executivo como Spec 3, voltei para o nível gerente. Mas, como eu posso dizer, acho que eu me encontrei, porque, primeiro, esse negócio de você tem muita call, você tem muito assunto, eu acho que se você souber priorizar bem, se torna um dia a dia legal. Que a gente estava até falando, né? A cada 30 minutos você tem um assunto diferente e uma coisa nova para você olhar e você troca de contexto totalmente. Mas se você estiver priorizando da forma certa, cada um desses contextos você percebe ele gerando valor para a empresa. Sim. Então, acho que a primeira chave que virou na minha cabeça, eu tô gerando muito mais valor agora. Antes eu gerava valor, eu entregava, eu tinha uma rotina de um especialista um pouco mais estratégico, então eu conseguia olhar para uma estratégia de tecnologia, mentorar os tech leads, mentorar os specs 2 e ver algumas coisas sair do papel, mas sem comparação com o meu poder de execução como gestor. E do meu poder de transformação da empresa como gestor. E você hoje vê a diferença em ser que faz a diferença, né? Em ser um cara que veio do mundo tech, né? Um especialista. Spec 3, que vira um executivo, você faz um shift total ali de execução, né? Você vê que pra galera que tá abaixo de você hoje... Você consegue entender bem as dores do Cara, eu acho que primeiro é muito bom no sentido que você vira uma referência pra galera. Então, quando você conversa e eles olham pra você, eles falam, é um cara que entende o que a gente tá falando, entende nossas dores, busca evoluir, busca modernizar. Tem muito perfil de gerente que, você fala de modernização, primeiro o cara não valoriza. E isso já é muito ruim pro time, né? Terrível. É o pesadelo pro time quando você vai falar com o gestor e ele não valoriza a modernização, ele não valoriza a evolução técnica, né? Então, acho que esse é o primeiro ganho. A segunda coisa, eu acho que acelerou a minha carreira de gestor para executivo em 1000% eu ter passado pela carreira técnica. Porque eu peguei um momento do mercado e um boom do mercado que o gestor técnico era valorizado, né? Se eu pegar 15 anos atrás, quando eu comecei, o gestor técnico não existia. E não é que não existia. Se o cara fosse técnico, ele tentava parecer que ele não era. Ele falava, eu não sou não, não sei fazer isso. Então, ele queria parecer que ele não era. Porque isso era mal visto no mercado, né? Cara, como que eu tô com um executivo aqui, esse cara é técnico, quer falar comigo de cloud, né? Não deu certo, né? Não deu certo, vou dar um rollback. Agora, quando a gente vem... Acho que a transformação digital puxou isso, e aí veio da cultura das empresas lá de fora. Então, quando começaram a vir as big techs mais fortes, Google, Amazon, Facebook, na época, né? Os executivos dessas empresas eram técnicos. E ali, por quê? Porque os CEOs eram técnicos, né? O CEO da empresa era um dev. E aí o cara foi crescendo, né? A empresa foi crescendo, ele que codou a empresa. Ele não queria ver executivos que não fossem técnicos ali junto com ele, porque para uma empresa que era 100% digital, que rodava em cima de tecnologia, cara, você não ter um executivo que é técnico é um pesadelo, a não ser que ele seja de marketing, que ele seja da área financeira. Agora, dentro da própria área de tecnologia, era necessário ele entender um pouco porque a estratégia se cruzava muito com a estratégia técnica, de certa forma. E eu acho que as empresas... pegar no Brasil, por exemplo, quando viram esses movimentos da empresa lá de fora, e isso dando certo, e a transformação digital aqui tendo que ser empurrada e não acontecendo, né? Quantas empresas falharam na transformação digital? 1, 2, 10 vezes. Aí eu acho que começou, mas meu gestor tem que ser técnico, porque não vai sair do lugar. E aí começaram a colocar gestores técnicos. E quando colocaram gestores técnicos, essa galera conseguiu fazer a transformação digital andar. Por quê? Porque o dev não tem uma visão 360, o dev não está num nível de autonomia
que ele consegue tomar decisões, às vezes estratégicas, que de verdade vai levar você desse patamar para esse. E o cara que estava lá não entendia de tecnologia, né? Então, ou ele tomava a decisão errada, ou ele não tomava a decisão, que era pior do que tomar errado, eu acho. E a hora que colocaram pessoas que entendiam, eram pessoas que conseguiam avançar com os assuntos, conseguiam tomar boas decisões, conseguiam até desenhar uma estratégia de tecnologia numa visão mais cross, que levava a empresa para a transformação digital que ela precisava. E aí era cases, né? A gente vendo isso dar certo em uma empresa, duas. Acho que o Itaú fez um movimento bom desse no passado. A Magazine Luiza é outro exemplo. O Mercado Livre, pô, não precisa nem falar. Para você entrar num cargo de executivo no Mercado Livre, tem etapas, acho que você até coda lá, faz desenho de arquitetura. Então, hoje na Tchu, desde que eu entrei lá, eu contratei gestores, contratei coordenadores e todos eles... a gente tinha uma conversa técnica profunda, assim. Então, eu posso garantir hoje que eu não tenho nenhum gestor que não seja técnico trabalhando junto comigo. E eu valorizo isso, até talvez pela carreira que eu tenha tido. E aí, eu peguei esse boom do mercado de valorização de gestor técnico bem na hora que, tipo, eu tinha acabado de sair de uma posição de Spec 3 e entrado numa posição de gestor de time técnico. E isso aí já me ajudou a ter uma voz um pouco mais forte no nível da gestão, no nível executivo, de conseguir estar à frente de estratégias da área de tecnologia que outros gestores não podiam estar, porque não tinham conhecimento, e dar isso aí na mão dele, porque ele vai conseguir fazer, eu consegui fazer pelo conhecimento técnico. Muitas vezes eu vi que no começo da minha carreira de gestão, eu pecava em coisas de gestão. Né? Então, gestão de budget, gestão de entrega. Era desastre, era desastre. Libera o budget. Era desastre, só que o que acontecia? Eu fazia as coisas acontecer. Entendi. Mesmo pecando em algumas outras coisas, eu fazia o negócio sair do lugar. E isso foi fazendo eu crescer. E aí, naturalmente, você vai crescendo na carreira de gestão, os pilares de gestão começam a ficar mais fortes pela experiência prática, pelo dia a dia, pelo tanto que você errava e apanhava. Hoje, falar assim, eu sei fazer gestão de budget, gestão de entrega, gestão de time, relacionamento com a área de negócio, comunicação ali num fórum executivo, eu faço tranquilo. Mas não foi assim quando eu virei gerente. Agora, a experiência que eu tinha técnica de estratégia de tecnologia me fez alavancar muito rápido. Então, o que eu vejo, assim, de diferença até pro público Spec 2, 3 que está escutando a gente aí, é principalmente assim, o seu poder de transformação, se você for pro lado de gestão, pode ter certeza que ele é maior. Muito maior. Aquela sua vontade de transformar a empresa, de fazer as coisas acontecer, de tirar do papel, você vai conseguir. Então, acho que dependendo, vale fazer esse salto. Às vezes dá um passo atrás, mas ver o potencial que você vai ter de geração de valor do outro lado. Eu falo que você ir para gestão é você ter a visão de drone, né? Quando você é muito técnico, é verdade. Você só olha... Talvez aqui um 360 até, né? Você consegue, às vezes, olhar o 360. Mas, às vezes, você não consegue subir e olhar, né, de cima. O que você pode mexer ali para entregar resultado no curto prazo. Tem muitas coisas que você fala, não é possível, velho. Isso aqui tá muito na cara, né? No sentido de gerar valor, né? Mas não é, porque, cara, às vezes o desenvolvedor, né, o especialista, ele tá condicionado só na visão dele, né? No que ele tem conhecimento. Enfim, faz parte, né? Eu acho que vale muito a pena olhar esse lado de gestão, começar a olhar também para negócio, né? Olhar para tecnologia e ver onde que entrega valor na ponta, conversar com quem realmente, Exato. Às vezes, coloca dinheiro no projeto, porque, por mais que é legal você fazer evolução de plataforma, é legal você fazer, né, plataforma de engenharia de plataforma, né? Não sei qual é o nome correto. Mas no final tem que gerar valor, né? O resultado é o usuário usando o produto, o impacto na ponta para quem está patrocinando, né? Então, mas eu vejo que agrega muito valor, né? Você ir para esse lado de gestão. Imagina, vou contar um cenário aqui, ele é fictício, mas ele vale para a gente refletir. Imagina você um gestor tradicional, zero conhecimento de tecnologia, cresci na carreira de gestão. Você precisa criar uma estratégia para transformar uma área que não é digital em uma área digital. Aí você chega e fala assim, o plano é esse aqui. Aí o CEO vai te falar, não, mas não tem o budget para isso. Você vai precisar, mas eu preciso de 60 pessoas. Não tem, é 30. Aí o que você vai ter que fazer como gestor? Você vai ter que voltar lá no seu time, montar uma puta conversa e justificar que você... Isso enquanto você conta que você não tem budget, quando você não tenta inventar toda uma história pra galera acreditar e
e falaram, beleza, para simplificar o negócio. Não, você vai ter que contar, aí você vai ter que ir lá, aí você vai ter que se esforçar para entender o que eles estão tentando fazer para ajustar o plano, para você voltar e você explicar pro CEO. E aí você não saber explicar direito, e aí você vai e volta. Se você é um executivo que tem esse conhecimento de estratégia de tecnologia, de arquitetura e tudo mais, a hora que você montar o plano, você já vai ter uma visão de negócio. Porque o executivo tem que dominar o negócio. Uhum. E você já vai ter uma visão de budget e falar, cara, isso aqui não vai dar para fazer. Né? Só que com o seu conhecimento técnico, com o seu conhecimento de negócio, você consegue, de certa forma, ser um pouco mais criativo e falar, pô, mas vamos ajustar isso aqui, que vai caber. E a gente ainda assim vai entregar um negócio legal, um negócio com qualidade, que vai levar a gente para outro patamar. E ali você já consegue montar uma estratégia dentro do budget, dentro da capacity que você tem, alinhado com o negócio, sem depender de você fazer 1 milhão de conversas com o time, onde está sem contexto. Então, eu acho que o conhecimento da tecnologia, ele não vai mais ser seu core como gestor. Seu core vai ser ter essa visão 360, você ter a visão de negócio, você entender o que gera valor para a empresa. Mas ele vai te habilitar a conseguir tomar decisões melhores muito mais rápido do que você tomaria se você não tivesse esse conhecimento. E por onde começar? O que estudar, né? Eu acho que se fosse indicar aí. Um gestor hoje, ele não tem que ser o cara que faz código. Esquece, não vai fazer. Se ele estiver fazendo código, ele tá caro demais pra fazer código, né? Às vezes eu vejo coordenador meu fazendo código, eu falo, você tá muito caro, você devia estar conseguindo delegar isso pra um dev, pra um tech lead. Mas assim, nível de arquitetura, o cara tem que estudar arquitetura. Então, a primeira coisa é, qual provedor de cloud você usa? Vai entender um pouquinho mais desse provedor de cloud. Tira uma certificação lá, Architect da AWS. Entende o Well Architect da AWS. Entende quais são as boas práticas. Entende os padrões de arquitetura da sua empresa. Porque a hora que você for entregar um projeto dentro de algum dos seus times, você deveria ser o primeiro cara a garantir que aquele projeto está dentro da arquitetura. Ah, estou entregando com qualidade ou sem qualidade? Tem gestor que não tem a capacidade de dizer se está entregando com qualidade ou sem qualidade, ou se está dentro do padrão de arquitetura ou se não está. Você deveria ter uma visibilidade mínima dos débitos técnicos da sua empresa, mas para isso você tem que conhecer a arquitetura, você tem que conhecer os padrões. Tenta entender um pouco o que torna um sistema, um produto escalável e resiliente. Quais são as boas práticas de engenharia? E você não precisa saber codar, mas você tem que saber o conceito. Pô, eu estou trabalhando aqui numa arquitetura de eventos. Beleza? Você tem que saber como é a arquitetura de eventos. Ah, mas eu tenho... Aí, ó, o gestor deveria perguntar pro time, você implementou um retry, se falhar aqui, ou o negócio vai parar? E a gente vai perder isso aqui, né? É uma venda, por exemplo. Então, acho que a base de tudo é você entender primeiro como a tecnologia está estruturada hoje. Então, o que é cloud, o que é arquitetura orientada a eventos, o que é uma arquitetura de microserviço. Quais são as boas práticas dentro de cada uma dessa arquitetura, né? Então, eu sempre falo para o gestor, imagina assim, ó, você tem alguns pilares. Você tem um pilar de back-end, você tem um pilar de integração, você tem um pilar de mobile, um pilar de front-end, né? Você tem alguns pilares importantes, um de governança, um de dados, que hoje é uma área core. O que é o hype desse pilar hoje no mercado? Você deveria saber o que é o hype. Você não precisa saber codar ele, mas o que as empresas estão usando? Faz benchmark, entende o que as principais empresas estão fazendo em nível de arquitetura dentro desse pilar. Entende aonde você está hoje. Eu estou aqui, o hype e as empresas estão aqui. E aí você deveria ter na sua cabeça como gestor, o que eu preciso fazer para sair daqui e vir para cá? Minimamente esse nível de estratégia de evolução e o que eu deveria implementar aqui, qual é a evolução natural das coisas para eu sair de onde eu estou, para onde o mercado está, você deveria saber em cada um dos pilares. Então eu como gestor busco saber isso, eu faço muito benchmark, eu converso com várias empresas, eu converso com os meus fornecedores para entender aonde o mercado está. E não só onde ele está, mas por que ele está, o que fez ele sair daqui para cá, qual é a necessidade e a dor de negócio que faz ele ter evoluído isso aqui. Porque eu só vou fazer se fizer sentido para mim. Sim. Também não vou sair fazendo tech por tech. É tech for business, né? Então, a gente tem que fazer iniciativas assim para evoluir o negócio. Beleza, entendi. Aí eu vou fazer um assessment dentro de casa com a galera técnica do meu time para entender onde eu tô. E por que eu tô aqui. E beleza, aí você vai começar a questionar a galera do seu time técnico assim, pô, mas o mercado tá aqui, a gente tá aqui. Isso tá doendo para vocês? Por que a gente não tá evoluindo? E a galera vai começar a te contar um monte de problema que eles têm, né? Ah, não tô evoluindo por isso. E aí o seu papel como gestor é, como que eu faço então eu sair daqui para cá? E eu acho que todo gestor deveria começar por isso. Entende a base de arquitetura e vá atrás do mercado fazer benchmark para entender onde eles estão. Benchmark. E relacionamento, né? Relacionamento. Cara, você precisa entender onde o mercado tá em cada um dos pilares. E por que você não tá nesse pilar. Esse é o principal. E aí, tem muito claro na sua cabeça uma estratégia, porque
é a estratégia que você, no nível executivo ou no nível de gestão, vai ter que explicar. Ninguém vai te questionar assim, pô, mas a sua aplicação aqui tá com if else errado. Não, os caras vão te perguntar assim, pô, por que você tá rodando isso aqui de forma assíncrona ainda, se o mercado inteiro tá fazendo assíncrono, né? Então, acho que é aí que o gestor deveria focar. Pô, legal. E você faz esse trabalho, né, junto às empresas de levar nessa plataforma de engenharia de plataforma, né? Fala um pouquinho aí, qual que é a ideia, e até mesmo, pô, como que eu entendo o estágio que eu tô hoje, se faz sentido, né? Talvez buscar uma consultoria nesse ramo, nesse meio. Cara, eu já sempre gostei da área de Developer Experience, de engenharia de plataforma, a área que é mais cross de tecnologia. Hoje, dentro da Tio Seguros, eu olho a área de tech inteira mais segurança. Então, dá para ter uma visão bem 360. E eu sempre tento buscar contribuir com a comunidade de alguma forma. Então, apesar do meu trabalho como executivo lá dentro da Tio, o que eu posso fazer fora para continuar evoluindo o mercado de tech no Brasil? A gente faz benchmark com empresas de fora, sabe o quanto a gente tem que evoluir aqui dentro ainda. Então, como que a gente pode ser uma engrenagem aqui dentro para evoluir esse mercado? E aí foi onde eu encontrei a comunidade. O Gui começou essa comunidade há 2 anos e meio atrás. É uma comunidade hoje que está beirando 2.000, 2.500 pessoas já. E a gente já é considerada a maior comunidade de engenharia de plataforma do Brasil. A gente faz evento, a gente faz live toda sexta falando isso. E dentro da comunidade a gente tem grupos de engenharia de plataforma, grupo de Developer Experience, grupo de infra, tem diversos grupos. E lá a gente discute temas variados que a galera traz e além disso a gente aproveita aquele espaço para se relacionar e para fazer benchmark. Então a gente consegue ter uma visão muito forte de como que as empresas estão estruturadas. Nossa, recentemente a gente começou uma série de lives sobre IDP, né? Com várias empresas. Então a gente fez com o Mercado Livre já, a gente fez com o Banco Pan, a gente vai fazer essa semana com mais uma empresa, acho que é a Will Bank, e a gente vai fazer uma série com várias empresas. Então, por exemplo, quem quiser ter uma ideia de como as empresas estão estruturadas, pô, pega a série de lives lá e dá uma assistida, porque você já vai conseguir entender como que cada uma está estruturada. O Banco do Brasil, por exemplo, acho que é Backstage, e aí você vê o trabalho que os caras fizeram com o Backstage, pô, ficou excelente. A gente vai fazer uma com o Quinto Andar, os caras estão com o IDP também, super legal. Então, busca sempre tentar entender como as outras empresas estão. Isso vai te ajudar e te acelerar muito. Eu falo, não tem nenhum livro que substitua benchmark. Assim, cara, benchmark te acelera porque te traz as dores, te traz os aprendizados, traz aonde você pode encurtar uma jornada, onde você vai gastar tempo à toa. Isso, pra mim, é o maior aprendizado. Às vezes você erra menos, né? Erra menos. Então, quem quiser conhecer um pouco também, entra na comunidade. A gente tá... Se acessar no Google Platform Rock, você já vai cair na página inicial, que tem o link. A comunidade é no WhatsApp, então a gente tá falando o tempo inteiro ali. Tem benchmark, quem se interessar ali. E é uma coisa que a galera traz de dor pra mim, assim, né? Porque às vezes eu faço mentoria com uma galera e eu falo, pô, vocês precisam fazer benchmark. Mas como que eu vou fazer benchmark? Eu não conheço ninguém. Eu falo, mas tá cheio de canais aí pra você passar a conhecer pessoas. Tem eventos de tecnologia, pega e vai no evento, conhece umas pessoas. Chama o cara no LinkedIn, né, pô? Chama o cara no LinkedIn, deixa eu fazer um benchmark. Dependendo da empresa que você tá, provavelmente você tem fornecedores te atendendo. Eu uso muito esse canal. Eu tenho N fornecedores e eu falo, cara, como que as empresas ali estão estruturadas? Eles me contam e às vezes eles marcam pra eu conversar com o pessoal da empresa. Comunidade, lá dentro você vai ter mais de 100, 200 empresas. Olha o canal que você tem pra conseguir conhecer pessoas e fazer benchmark, né? E eu sempre falo que pô, é bom para todo mundo, né? Você, às vezes, mostrar um pouco o que você tem dentro de casa e você, às vezes, olhar também o quintal do vizinho, né? É óbvio que, pô, não vai fazer benchmark com um concorrente aí, mostrar coisas que... que não faz sentido, né? Pô, mas eu já fiz muito benchmark, né? Já entrei com... como se fosse... cliente para, às vezes, entender ali, né, qual que é o serviço do concorrente. Não, é normal, cara, né? Quantas vezes eu chamo um fornecedor meu e falo assim, eu quero saber o que
seguradoras mais estão adotando. Eles não precisam me contar qual seguradora Perfeito. mas no geral, dentro daquele segmento, o que está acontecendo. E isso pra gente é valioso. E às vezes agora com um boom de inteligência artificial... Isso aí nem se fala, né? Então... O que você vê aí, principalmente nesses temas de engenharia de plataforma? O que você vê que tem? Que vem para facilitar, tem ferramentas, próprio chat GPT... Eu acho que a inteligência artificial... Primeiro, ela vai ser aplicada em quase todas as áreas, isso já é fato. Mas dentro da área de tecnologia, ela vai ser muito aplicada. E aqui, eu vou falar menos de engenharia de plataforma, mais developer experience no primeiro momento. A gente está agora implementando na Tool, por exemplo, IA no fluxo inteiro de desenvolvimento. Então, desde a escrita da história, lá, sabe aquela dor lá? Pô, demora pra cacete. Então, entrega na mão do PO uma ferramenta que ele põe o básico e ela escreve pra ele. Pô, já evolui pra caramba. É isso, eu vou falar pra você. Se hoje um peão conseguir usar o chat GPT, tem que matar o cara. Então, e aí não só o chat GPT, mas a gente tá criando abstrações. Perfeito. Pro cara já, tipo, pô, deixa eu criar uma história. Conhece do negócio. Assim, eu não preciso... Porque, né, às vezes você fala assim, pô, vou exigir demais do cara, né? Ele vai ter que conhecer prompt, mas deixa... eu vou dar o prompt pronto pra ele. Contrato o piloto técnico também, mano. Eu dou o prompt, assim, eu não tenho tanta dor de cabeça. Coloca só aqui o que você quer que eu entregue. Aí, pô, não, beleza, o prompt vai gerar uma saída, eu não vou fazer o cara entrar no Gira. Deixa eu já criar a integração com o Gira, que aí eu já gero a história pra ele, pô, né? Já entendi. Aí você, entendeu? E aí você automatiza o trabalho do cara, deixa ele de home office. Fala assim, pô, o Pio tá entregando pra caramba, vamos trabalhar também. Mas, no geral, então, desde a história a gente tá fazendo isso aí, ó que doido, a ferramenta ela faz o que mais? Da saída das histórias, eu conecto no Git. E eu falo assim, ó, putz, o repositório é esse. Se o código estiver bem comentado, ele vai conseguir cruzar o código com a história e me fazer um refinamento técnico básico já. Óbvio que você precisa de uma curadoria. Não, é sim. Mas aí eu consigo deixar mais devs de home office. Então... Não fala isso não, cara. Eu vou ter que cortar isso aqui. Aí, beleza. Aí o refinamento técnico já sai pré-feito. Aí precisa de uma curadoria. O dev vai entrar lá e falar, pô, isso aqui faz sentido, isso aqui não. O IA viajou e tal. Depois disso, ele consegue já pegar o código no Git e te dar sugestões de trechos de código para cada parte do refinamento técnico. Então ele já, pô, aqui você deveria colocar isso, você aceita? E se você clicar aceitar, ele já põe. Depois ele fala, ó, baseado na sua história, no código que você fez, eu deveria gerar esses testes unitários aqui. Ele já traz o teste unitário gerado pra gente. E por último, ele faz o quê? Não, e ele me gera um Excel com os roteiros de teste que eu deveria testar manual. Porque não dá pra fazer automatizado. Sim. Então, se você for ver, eu consegui pôr IA em cada etapa. E aí eu vou entrar em outro assunto, eu já gravei conversa, eu já escrevi artigo sobre isso, que é o trabalho de codificar vai acabar. Tipo assim, ele não vai acabar em 10 anos, ele vai acabar em 2. Quando você junta low code, no code e IA, o trabalho de codificar, ele perde valor. É um negócio que vai virar automatizável. E é muito automatizável. A gente já viu isso agora lá, estamos fazendo. O que o dev vai precisar se transformar? No cara que entende de solução, sabe o que eu acabei de falar? Pô, você tem que entender arquiteturas de referências, tem que entender onde o mercado tá, onde você tá, o que você pode fazer para chegar lá. Você precisa ser o cara que entende o negócio e domina o negócio. E aí você vai usar seu conhecimento de solução, mais seu conhecimento de negócio, para você pegar esse monte de ferramenta e botar essa sua solução de pé. E aí são previsões do mercado, mas no geral a gente tende a ter uma vazão de demanda muito maior. Então eu vou começar a entregar muito mais. Sabe aquela demanda que está represada porque eu não tenho capacity? Provavelmente onde eu gasto 5 devs, eu vou gastar 2 ou 3 e eu vou liberar a capacity para entregar mais demanda e mais demanda. Então acho que não gera desemprego, vamos dizer assim, não vou perder posições no mercado, mas eu vou ter uma vazão de demanda muito maior e menos devs por demanda e por funcionalidade. A galera vai ter que... E o perfil desse dev vai mudar, cara. Sim. Tipo assim, pô, sabe o que mais me incomoda? Eu já falei isso também. Quando você vê esse negócio de usar IA dentro do fluxo de desenvolvimento e conseguir automatizar boa parte do trabalho do dev, sabe quem são os mais resistentes a isso? São os seniors. Não, os seniors, o junior pleno ele quer usar. Pô, deixa eles melhor, quer se né? tornar júnior, ele entrega mais. Agora o senior não quer usar. E aí isso me lembra lá atrás, você vai ter pego essa fase também, pegar um Hibernate da vida. O senior não queria usar Hibernate na época, ele falava, Hibernate perde a performance, eu tenho que construir o meu código. No meu caso era Ent Framework, né? Isso. Então, aí o cara falava assim, eu não quero usar. Pô, isso aqui perde performance, eu tenho que fazer na mão. No caso do Java era o JDBC, não sei o que e tal.
Caralho, mas por que você não vai usar o Hibernate? Aí os caras começam... performance. Aí os caras pegam um case isolado, que é do Stack Overflow, que eles criaram isso aí. o Dapper. Não, você fala assim, pô, mas vai deixar 10 milissegundos mais rápido. Seu negócio precisa mesmo disso? Ou você tá gastando tempo à toa, porque você podia entregar muito rápido, né? A mesma coisa, o código da IA vai ser performático como um código criado por um especialista no bit byte? Pô, não vai. Mas seu negócio precisa dessa performance ou seu negócio precisa que você entregue a feature o mais rápido possível para alavancar a venda e ganhar espaço no mercado? E o sênior precisa perder, não só o sênior, mas os devs, essa visão puramente técnica. Eles têm, por isso que eu falo, conhecimento de negócio, eles precisam cruzar o que eles estão fazendo com a necessidade de mercado e falar assim, cara, não é tech por tech, não é a performance de 10 milissegundos aqui que vai fazer diferença, mas eu entregar 10 vezes mais rápido vai fazer diferença. E aí o dev que não fizer isso, aí sim eu acho que fica fora do mercado ou vai ter uma dificuldade gigante nos próximos anos, assim. Caramba, Vamos ver aí. Pô, aí... Mas aí, ó, tem um ponto para eu comentar aqui. Como que a engenharia de plataforma entra nisso? É uma pergunta difícil. Porque, assim... Por que você não tem dev? Você vai... Experiência, Imagina que eu comece a escalar IA para todo lado e a IA vai gerar 1 milhão de coisas. Aí a gente vai gerar 1 milhão de coisas diferentes em cada time, né? E aí a gente vai começar a ter um problema maior. Se eu conseguir usar a engenharia de plataforma para eu produtizar componentes técnicos e a minha IA gera código que roda dentro desses componentes técnicos, então em nível de arquitetura de solução eu estou padronizado. Sim. Em nível de código, beleza, ela está sendo gerada pela IA, você tem ainda uma governança e um controle maior do seu parque de tecnologia. Então eu acho que conforme isso escalar, a engenharia de plataforma ela ganha um espaço maior também. Porque ela vai ser o cara que garante a governança, que garante a padronização e que garante a solução. Porque se você deixar, a IA vai fazer até a solução para você. Sim. Só que vai nascer uma solução diferente da outra, que é... Então, eu vejo isso assim. Obviamente, esse assunto a cada 6 meses já está diferente, né? Então, acho que a dica para os devs é... Primeiro, aceita que essa é a realidade. Acho que o mercado não dá rollback nisso. Não. Assim, ele vai para frente. Então, a primeira coisa é aceitar essa realidade. Segundo, entende o que tem hoje sendo feito nesse sentido. E o que você já pode usar? Dá para usar? Usa. Tem o cursor lá, a IDE já plugada nas LLMs. Usa. Cara, como que vai ser daqui 6 meses? Ninguém sabe. Assim, tá evoluindo muito rápido. Então, acompanha o mercado. Entende para onde ele tá indo. E tenta ser o early adopter do negócio. Para você experimentar. E pensa que você vai ter que saber negócio. Negócio e solução. E começa a partir para esse caminho. Existe um segundo caminho que eu acredito também, que é... As empresas passaram pela transformação digital, então elas se tornaram digitais. Mas muitas delas não se tornaram empresas de dados. E a hora que você quiser botar IA lá na área de negócio, você não vai conseguir. Porque você não é uma empresa de dados. Você não tem uma jornada de dados, né? E aí você não é uma empresa de dados. E aí ferrou, porque aí você vai descobrir que você precisa de um data lake, que você precisa de uma plataforma de dados. E aí sabe aquela bolha que teve da transformação digital? Vai ter a bolha do dados. E aí as empresas vão querer correr para poder usar IA, porque ela está gerando receita em outros lugares. E não vão conseguir. E aí eu acho que, sabe o capacity que você salvou dos devs lá, porque você está usando IA? Vai tudo migrar para dados. E, pô, então o dev, acho que ele tem 2 escolhas. Ou ele aprende negócio, solução, ou ele aprende dados. Eu tô contando isso pra galera do meu time. Eu falo, aprende dados. FGV, o curso de gestão lá, dando aquele boom. Não, mas brincadeiras à parte, é verdade. É isso. Dados vai explodir nos próximos anos. Eu converso muito com empresas de indústria, cara. E você não tem noção, os caras não têm o básico de transformação digital. Imagino. E dados, né? Você vê planilha, muita planilha. E é o que você falou, né? As empresas vão começar a olhar essa parte de transformação digital, começar a olhar IA, vai ver dentro de casa, não tem nada. Esse negócio de planilha é outra coisa engraçada. Nada a ver com o assunto que a gente tá falando aqui. Mas eu vejo as empresas assim, precisa usar IA, e tá cheio de planilha pra lá e pra cá. Cara, cria RPA primeiro. Cria um monte de RPA. Perfeito. Mata esses Excel de um lado pro outro, mata esse trabalho manual. Depois você pensa em plugar uma LLM, usar. A gente fez isso na Tio, né? Ano passado a gente criou um núcleo de RPA e a gente viu o resultado da RPA, assim, ó, sem brincadeira. Eu posso te dizer que o RPA gerou tanto resultado quanto 10 squads junto. Caraca. Por quê? Porque eu tenho muita planilha, eu tenho muita atividade manual de tudo que é lado. E aí a gente matou essas coisas manuais. Eu consegui automatizar a um custo baixo. E não só baixo, mas a gente entregava um RPA a cada 3 dias.
Imagina a cabeça do negócio olhando tecnologia, gerando valor a cada 3 dias. Isso não existe, né? Você vai pegar a maior... E aí... E é o que eu normalmente falo pros CTOs, pra galera que tá em tech. Pô, tipo, você tem uma ferramenta gigante na sua mão pra maioria das empresas que tá nessa situação que você comentou. Cara, põe RPA. E um cara de Python às vezes resolve. Python é o que a gente usa. Cara de Python é... E depois eu posso pegar esses RPAs todos, que eu criei uma estrutura, catálogo de serviços de RPA e tudo mais. E dentro do RPA eu plugo num GPT. E aí eu falei agora esse RPA virou agente de AI, né? Que eu pluguei no GPT. mas é, se você parar pra pensar... Já dá pra fazer um não curso. Não é verdade? Se você parar pra pensar... É isso mesmo. Pô, fazer um lançamento aqui com o Bruno. Aí eu fiz mais de 50 RPAs ano passado. Aí eu posso agora plugar ele ali e me falar, pô, tenho 50 agentes de AI rodando lá. E o Dema vai estourar, hein? Vou fazer uma parceria aqui pra lançar um curso de RPA. Não, porque se você for pensar numa escadinha de maturidade, você não deveria pôr agente de AI de pé antes de você ter RPA. Não. É a mesma coisa da engenharia de plataforma. Por que eu vou ter um IDP se eu não tenho nem automação? Entendeu? Mas é o caminho natural das coisas que acontecem hoje. É o caminho natural, né? É estranho, mas... As pessoas vão lá e, pô, mete a porra de um backstage. Isso aí. E aí dá errado. Aí te procura lá pra... isso aí. Da consultoria. Pô, Bruno, cara, que papo 10. Vamos marcar uma live aqui. Dá pra fazer. Vamos. Aí a gente pluga lá no YouTube de vocês mesmo. Fechou. Aqui. Vê lá com os meninos. Acho cara, só falar a data aí. A gente junta todo mundo. A gente pega aqui. Uma pizza, fala umas merda aí. A gente já deu risada hoje com a galera aqui. A gente vai só dar risada. Cara, falar pra você que eu fiz um podcast com 2 amigos aqui. Um que é extremamente pragmático com Elixir, né? Elixir, Erlang, linguagem funcional, sabe? Que esse cara bem... Mas se ele estiver entregando pra negócio... Não. Aí tá bom, velho. E o Marião de .NET, cara. Eu não consegui publicar esse podcast. Cara aí, eu não sei nem quem é, mas esse cara do Elixir não deve estar gostando da IA, pô. Falar pra você que, pô, a gente começou a falar até de política, né? Falei, nossa, aí, pô. Não dá certo. Cara, obrigado, pô, prazerzão. Vamos trazer a galera aqui, bater esse papo. Pô, prazerzão te conhecer. E como que a galera faz pra te achar? Achar lá o grupo de vocês, tô lá no grupo também. É bem grande, não tinha noção. Eu acho que a gente precisa cada vez mais divulgar, né, esse tipo de trabalho, porque é o que faz a diferença, né? E você ter também pessoas ali que gostam, né, de fazer esse benchmark. Que antigamente a gente tinha grupo, mas era muito fechado, né? E o cara pegava as coisinhas aqui debaixo do braço e não compartilhava. E hoje, pô, vocês compartilhando o que vocês estão fazendo lá na Tchuk, pô, tem alguns amigos também lá do Banco Carrefour, né, da Hidrovias. Então, são pessoas que com certeza eu vou indicar. E, pô, parabéns pelo trabalho aí. Obrigado pelo convite. Acho que foi um bate-papo super legal aqui. Te deu um monte de risada, descontraído. E bate-papo bom é assim, né? Quando o negócio fica muito sério, eu acho ruim. Quem quiser achar a gente, joga no Google Platform Rocks. Vai encontrar nosso site, lá dentro já vai ter entrar na comunidade, clicou ali, você já vai pro WhatsApp. Quem quiser me achar, Bruno Gianella no LinkedIn, Gianella é 2N, 2L, já é difícil, mas vocês vão achar. E vamos marcar esse bate-papo, só falar aí a data, eu combino com a galera, a gente vem aqui. E mais uma vez, pô, obrigado aí pelo convite. Puta, tamo junto, obrigado e vamos nessa. Acho que dá maio agora, dá pra fazer. Vamos. Fechado. Deixa o convite aí pro Guilherme, né? Guilherme. Aí, Gui, tá convidado, hein? Bora. Valeu, abraço. Valeu, pessoal.